Fabulário das Aves, voz Iba Mendes. O Pássaro Sonoro, de Paulo Tavares. Uma vez havia um homem muito rico que tinha um filho meio bobo. O rapaz, mostrando pouca aptidão para a vida, o pai mandou-o educar, mas tudo debalde. Depois o pai, para ver se sempre o melhorava, o enviou pelo mundo a correr terras para aprender. O moço partiu munido de bastante dinheiro. Depois de viajar algum tempo, o moço foi dar a uma cidade onde estava em leilão um pássaro, e já muito crescida era a quantia porque estava ele a ser arrematado. O rapaz lançou uma quantia ainda maior e o arrematou, porque lhe disseram, por ter ele perguntado, que a grande vantagem e habilidade daquele pássaro era que, quando cantava, todos que o ouviam adormeciam. Seguiu nosso rapaz com o seu pássaro. Chegando adiante, encontrou outro leilão, já noutra terra, onde estava se vendendo um besouro, que ia dando muito dinheiro. O moço chegou-se a um daqueles do leilão e perguntou: "Mas qual é a vantagem deste besouro?" A vantagem deste besouro é muito grande. É que ele faz tudo o que se lhe manda fazer e sem ser visto, e é capaz de arrombar uma porta." O moço arrematou o besouro e seguiu. Chegando já em outro país, viu outro leilão onde estava para ser arrematado um rato. O moço perguntou também aí que vantagem tinha aquele rato, ao que lhe responderam que era de fazer tudo o que se mandava, e era até capaz de arrombar 10 paredes. O rapaz arrematou e seguiu. Quando adiante foi ter a um reino e passando pela frente de um palácio, onde estava uma princesa, viu muita gente na rua a fazer caretas e mímicas de toda a qualidade. Então ele perguntou o que vinha a ser aquilo. Responderam-lhe que aquele era o palácio do rei e aquela a princesa real, a qual desde menina nunca se tinha rido, de forma que o rei tinha dito que aquele homem que a fizesse rir se casaria com ela, e que por isso é que estava ali todo aquele povo a fazer gatimonhas, para fazer rir a princesa, e nada dela risse. Depois que isto ouviu, o moço, sem se importar com aquela gente, se aproximou de umas árvores que havia defronte do palácio, e apeou-se de seu cavalo, e dependurou a gaiola de seu pássaro num galho de uma das árvores. Feito isto, ele indo descansar, disse: "Agora, mestre rato, vá buscar água para o cavalo, e mestre besouro vá buscar capim." Os bichinhos partiram logo para fazer a sua obrigação, e quando a princesa viu o besouro trazendo o capim para o cavalo, desandou numa gostosa gargalhada. Ficaram todos maravilhados e toca a dizer um: "Quem fez a princesa rir se fui eu?" E outro: "Não, fui eu." O rei então se dirigiu à sua filha e lhe perguntou quem é que a tinha feito dar aquela gargalhada. Ela então disse que tinha sido aquele homem que estava ali debaixo da árvore com uma gaiola e uns outros animais. Imediatamente o rei mandou chamar à sua presença o tal viajante e lhe comunicou que ele tinha de casar-se com a princesa. O sujeito ficou muito espantado porque não esperava por aquilo, mas como palavra de rei não volta atrás, ele teve sempre de casar-se com a princesa. Na noite do casamento, ele mostrou-se muito acanhado e enfiado, e desconfiando a princesa que era aquilo pouco caso que ele fazia dela, no dia seguinte queixou-se ao pai, dizendo que ela se tinha enganado e não era aquele o homem que a tinha feito rir-se, e sim um outro. Anulou-se o casamento com aquele e fez-se com este outro. Quando, porém, foi de noite, o nosso moço, que tinha voltado para debaixo de sua árvore,
calculando a hora justamente em que os noivos deviam ir para o quarto, disse: Canta, sonoro! O pássaro abriu o bico e a princesa ferrou logo no sono, e também o noivo, e guardas de palácio, e todos que passavam. Depois disso, disse o moço: Agora, besouro, vá ao quarto dos noivos e desarrume tudo o que lá encontrar, rompa as roupas e faça um desaguisado dos diabos. O besouro, se bem lhe tinha recomendado o seu amo, ainda melhor o fez, desarrumou tudo, que foi uma lástima. No dia seguinte, a moça acordou e, vendo aquela desordem, ficou desesperada e foi queixar-se ao pai, pedindo para desmanchar o casamento. O rei ficou aborrecido com aquilo e disse-lhe que tivesse paciência e esperasse mais alguns dias até ver. Mas na noite seguinte o sonoro cantou de novo e tudo adormeceu. Foi então o rato encarregado de ir escangalhar o quarto dos noivos. Se o besouro fez bem, o rato ainda fez melhor. No dia seguinte, a princesa amanheceu comendo brasas e o noivo, coitado, tão enfiado. Aí não houve mais dúvida, a princesa exigiu que queria o seu primeiro marido, que era o verdadeiro, o qual fora chamado. Ficaram casados, ficando o moço mais desembaraçado, não tendo mais do que se queixar à princesa. O corvo e a rã, fábula tibetana. Um corvo agarrou uma rã gorda e levou-a no bico para cima do telhado de uma casa próxima, onde pretendia devorá-la rapidamente. Quando a ave pousou no telhado, a rã pôs-se a rir. De que te ris? Exclamou surpreendido o corvo. De nada, corvo, disse a rã. Não faças caso. Pensava na feliz casualidade de meu pai viver aqui perto, neste mesmo telhado, e como ele é extraordinariamente forte e feroz, não tenho dúvida de que me vingará se alguém me fizer o menor mal. O corvo, temendo algum imprevisto, um tempo depois apressou-se em trasladar aos saltos para o outro extremo do telhado, onde havia um cano d'água. Dispunha-se a dar a primeira bicada quando a rã se pôs a rir. E agora, de que te ris? Exclamou o corvo. Ora, de uma coisa sem importância. Nem vale a pena dizer, replicou a rã. Rio-me porque acabo de pensar que neste cano vive o meu tio, muito mais forte e muito mais feroz do que meu pai. Ah, se chegar a saber que alguém me fez mal, esse alguém morrerá entre suas garras. O corvo, muito alarmado, achou que o mais seguro era abandonar o telhado. Agarrou a rã com o bico, desceu e postou-se no chão à beira de um lago. Largou a presa e se dispunha a devorá-la quando a rã disse: Noto que está com o bico um pouco cego. Não queres afiá-lo um pouco mais antes de comer? Aí perto está uma pedra excelente para afiá-lo. O corvo achou a ideia boa e deu 2 ou 3 saltos até onde estava a pedra e começou a afiar o bico. Mas apenas se afastara, a rã, com um salto desesperado, se precipitou no lago. Quando o corvo acabou de afiar o bico e voltou para a beira do lago, grande foi a sua surpresa não encontrando a vítima. Olhou para um e outro lado e por fim descobriu-a no lago. Oh, rã! Exclamou. Pensei que te havia perdido. Já estou com o bico bem afiado. Venha para que eu te devore. Sinto muito, amigo corvo, replicou a rã, mas não posso subir nesta parede tão empinada. Será preciso que me venha buscar. Dito isto, mergulhou até o fundo do lago. O corvo e a raposa. Muitos anos já tinham passado e o corvo não se conformara de ter sido tão tolo para cair no logro que lhe pregara a astuciosa raposa.
Recordava-se ainda daquele pedaço de queijo tão saboroso que deixara cair. Passou noites inteiras em vigília, tramando uma desforra. Ah, se ele pudesse! Depois de muito matutar, soltou um craque de imensa alegria. Agora a raposa ia receber a retribuição. Dona Raposa, como de costume, passeava muito presunçosa pelo bosque, quando deparou no alto de uma árvore com um corvo que tinha qualquer coisa no bico. Aproximou-se cautelosamente e pôde ver que a coisa nada mais era que um pedaço de queijo. Sim, desses queijos que têm a casca vermelha e por dentro são creme puro. O astuto animal lambeu os beiços, antecipando o sabor daquele delicioso manjar. Aquele corvo, tão bobo como todos da família, devia ser filho ou neto do outro que deixara cair o queijo, depois de ouvir as palavras elogiosas da espertalhona, que queria ouvir a sua voz melodiosa. E chegando-se mais perto, disse com adulação: Bom dia, amigo corvo! Que plumagem linda tem você! É negra como o azeviche e brilhante como o sol. Você é uma verdadeira maravilha. Não há ave mais bela no bosque. Num bosque só, no mundo inteiro não há outra igual. O corvo começou a dar pulinhos, como se estivesse muito contente com aquelas palavras. Há muito tempo, prosseguiu a raposa, ouvi cantar um corvo que não sei se era seu pai ou seu avô. E que voz bonita tinha ele! Nem o roxinol cantava melhor. Que trinado, que gorjeios! Juro a você que fiquei de boca aberta e que aquele canto me comoveu até as lágrimas. O corvo tornou a dar pulos de galho em galho, sem soltar o que trazia no bico. Agora não sei o que daria para ouvir novamente uma voz semelhante, prosseguiu a astuciosa. Disseram-me que o amigo herdou a voz dos seus antepassados. Se é assim, quer me dar o prazer de ouvi-lo? Perguntou depois de uma pausa. O corvo inclinou a cabeça, como que concordando. Deveras? Continuou a raposa muito animada, revelando uma alegria que realmente sentia. Oh, que beleza! Cante então, amigo corvo. Serei todo ouvidos. E postou-se em seguida bem debaixo da ave, a fim de que quando esta abrisse o bico e soltasse o pedaço de queijo, este caísse em seus afiados dentes. Então não vai começar? Indagou ansiosa, vendo que o corvo se demorava. Chegou a minha vez. Pensou o pássaro, abriu o bico, soltou o queijo e... Ai, ai, ai! Ui, ui, ui! A raposa, uivando como uma desesperada, saiu a correr desabaladamente, e o corvo, saltando como um louco, dava gostosas gargalhadas. O que ele tinha no bico não era um pedaço de queijo, como julgara a raposa, e sim uma pedra. Dona Raposa, muito decepcionada com a derrota, foi deitar-se na cama para melhor gemer, enquanto grossas lágrimas lhe corriam pelo focinho. Um enorme galo lhe crescera no alto da cabeça. Daquele dia a raposa tornou-se inimiga do corvo e, quando se encontra com uma dessas aves, trata de se esconder. O Rei dos Pássaros, de Basílio de Magalhães. Um homem que caçava no mato ia atirar num bonito pássaro, quando este cantou assim: Não me mate não, tango, lango, lango, que eu sou o rei dos pássaros, tango, lango, lango, fazendo amigo meu, tango, lango, lango, agora me encarango, tango, lango, lango. Apesar disso, o caçador atirou e matou. Quando, já em casa, ia depenar o pássaro, este cantou:
Não me trate não, tango, lango, lango, que eu sou o rei dos pássaros, tango, lango, lango. Fazendo amigo meu, tango, lango, lango, agora me encarango, tango, lango, lango. Ao cortá-lo, para botar na panela, não me corte não, tango, lango, lango, que eu sou o rei dos pássaros, tango, lango, lango. Fazendo amigo meu, tango, lango, lango, agora me encarango, tango, lango, lango. Já na panela, o pássaro cantava: não me cozinhe não, tango, lango, lango, que eu sou o rei dos pássaros, tango, lango, lango. Fazendo amigo meu, tango, lango, lango, agora me encarango, tango, lango, lango. Depois de preparado e cozinhado, quando na mesa ia ser comido, o pássaro ainda advertiu: não me coma não, tango, lango, lango, que eu sou o rei dos pássaros, tango, lango, lango. Fazendo amigo meu, tango, lango, lango, agora me encarango, tango, lango, lango. Mas o homem não se importou e comeu. Aí o pássaro estourou na barriga dele e o homem caiu morto. O Pássaro Preto, de Silvio Romero. Uma vez, um homem pobre tinha um pássaro preto que estimava muito, e, tendo um filho muito travesso, foi um dia o menino levar a comida ao pássaro e o soltou. O pássaro voou e levou o menino preso pelo bico. Depois de uma grande viagem, largou-o num rico palácio. Mandou pôr a mesa para o almoço, a qual apareceu bem preparada, e, tendo ele de sair logo depois, deu ao pequeno uma chave, dizendo que só abrisse o primeiro dos quartos que havia na frente da sala, e que eram 7. O menino, logo que o padrinho, assim chamava o pássaro, saiu, foi e abriu ao primeiro quarto, e lá encontrou grande porção de cavalos. Ele se divertiu a ponto de se esquecer de comer. No dia seguinte, o pássaro, antes de sair, deu-lhe a chave do segundo quarto, e ele o abriu e encontrou uma porção de selins e arreios. Assim o pássaro foi lhe dando as diferentes chaves dos quartos, até o quinto. O terceiro era cheio de moças brancas, o quarto de mulatinhas e o quinto de espadas. Passaram-se tempos e o menino ficou moço feito e pedia tudo ao padrinho, que lhe respondia que, se ele lhe fizesse sempre à vontade, seria dono de tudo o que ali havia. Depois de vistos os 5 quartos, o padrinho deu-lhe a 6ª chave, mas lhe dizendo que não abrisse aquele quarto, do contrário perderia tudo o que ele lhe havia prometido. O moço, não se podendo conter, foi infiel e, abrindo o quarto, achou um belo rio de prata e nele meteu o dedo, que ficou prateado. Pensando que o padrinho não viesse a descobrir, enrolou o dedo numa tirinha de pano. Mas o pássaro, que adivinhava tudo, quando chegou, viu o dedo atado e lhe disse: já sei que abriste o quarto. Ao que ele respondeu com medo: abri, meu padrinho, mas vosmecê não me castigue. Disse-lhe o padrinho: o castigo será amanhã, quando de novo me desobedeceres. Deu-lhe a chave do 7º quarto e saiu. O moço não se conteve e abriu o quarto, onde havia um rio de ouro. Quando o pássaro voltou, deu-lhe o castigo prometido. Tirou-lhe a roupa e mergulhou no rio de prata, e ao depois no rio de ouro, e quando acabou, deitou-o fora de casa, dando-lhe uma varinha de condão. O moço começou a andar e foi ter a um reino. Aí encontrou um negro velho, a quem chamou Pai Gaforino,
e lhe pediu que lhe cedesse a sua roupa velha e suja para encobrir a sua cor e poder entrar na cidade. O negro cedeu, mas uma princesa que estava na janela do palácio chegou a ver ele vestir a roupa velha do preto e, conhecendo que ele se encaminhava para o palácio, disse ao rei que queria se casar com o pior negro que ali chegasse. O pai, ficando admirado pelo mau gosto da filha, não teve outro remédio senão mandar chamar o negro e contratar o casamento, com que o moço, disfarçado em negro, ficou espantadíssimo, porque não pensava que tivesse sido visto por ninguém. Aceitou a princesa por mulher e, sempre muito desconfiado, não se deitava na cama com ela, e sim numa tábua ao pé do fogo. O rei teve tão grande desgosto que pôs-se de cama em estado de morrer. A família, então, fez uma promessa à padroeira que, se o rei escapasse, mandava fazer uma festa na igreja que durasse 3 dias. O médico receitou ao rei que comesse 3 pássaros de plumas. E tendo sabido o negro que os 2 genros que o rei tinha haviam saído a procurar os pássaros, cada qual montado em seu cavalo, pediu à sua varinha de condão uma carruagem e um rico vestuário e 3 pássaros de plumas. Meteu-se na carruagem com os pássaros e saiu. Mais adiante encontrou os genros do rei. Eles perguntaram se aqueles pássaros eram de pluma e se os queria vender. Respondeu que eram de pluma, mas que só os cedia se deixasse ele os ferrar a cada um num quarto com o seu ferro. Os moços consentiram e voltaram para o palácio com os 3 pássaros, que o rei comeu e ficou bom. Seguiu-se a festa dos 3 dias. O negro mandou que sua mulher fosse à igreja ver a festa e, ocultamente, pediu à varinha de condão que lhe desse uma linda carruagem e um vestido da cor do campo com todas as suas flores. Assim foi, e a mulher seguiu. Depois ele pediu a mesma coisa para si, e lá se apresentou com tanta rapidez que a mesma mulher não podia pensar que fosse ele. As 2 irmãs casadas que a princesa tinha, com inveja e desconfiadas, estando na igreja, diziam escarnecendo: com um moço assim é que tu devias ter casado e não com um negro. Ela recebeu tudo com tristeza. No 2º dia de festa, o negro pediu à varinha de condão que fizesse aparecer uma carruagem ainda mais rica e um vestido cor do mar com todos os seus peixinhos, e para ele a mesma coisa, tudo isto sem a mulher saber. E quando voltaram todos da festa, já ele estava no palácio aquentando fogo com sua roupa de negro. No 3º dia pediu uma carruagem ainda mais rica e um vestido da cor do céu, com todas as suas estrelas, e o mesmo para ele. Nesse mesmo dia houve festa em palácio, e foram convidados todos os genros do rei e mais mulheres, que se apresentaram muito ricamente vestidas. Então o preto apresentou-se na sua cor verdadeira e nos mesmos trajos com que estava no dia em que ferrou os cunhados por seus cativos. Eles ficaram muito espantados, e ainda mais quando o moço foi chamado para a mesa e disse que não se assentava na mesma mesa com os seus cativos. Então o rei lhe perguntou quais eram ali os seus escravos, e ele apontou para os seus 2 concunhados, que estavam ferrados nos quartos, como o rei podia examinar. O sogro os chamou para uma camarinha, e lá ficou convencido da realidade, sendo que as mulheres dos 2 moços se atiraram da varanda do palácio abaixo, e eles a acompanharam, ficando o rei tão desgostoso que em pouco tempo morreu, ficando o pai Gaforinho senhor de todo o reino. O Falcão e o Galo, de Gastão Penalva. Dizia ao galo o falcão: és um nécio, um ingrato, um insociável. Vives à custa do homem, que além de te alimentar com o melhor milho,
ponha à tua disposição, como se foras um sultão pequeno, o mais lindo serralho de galinhas que tenho visto na terra. No entanto, sempre que ele se aproxima de ti para festejar-te e afagar-te a plumagem com carícias de verdadeiro amigo, foges dele a correr como um alucinado, quando lhe não metes tu esse esporão ridículo que te dá ares de Dom Quixote a pé. O galo ouvia-o quieto, mariscando insetos no terreiro. O falcão, empoleirado num galho, continuou: como sou diferente! Sempre que posso, manifesto ao homem a minha gratidão. Ele chama-me, e eu logo saio a voar de onde estiver, e pouso-lhe na mão, e com o olhar dou-lhe a entender que ando muito satisfeito da vida, e não podia achar melhor patrão. Além disso, auxilio na caça, porque ninguém como eu sabe imitar o pio das outras aves, nem a distingue ao longe, em voos altos, riscando as nuvens. E nas caçadas reais, sou eu quem dá a nota de nobreza, como símbolo de audácia e da coragem. Tu, mesquinho animal, o mais que fazes é despertar o homem fora das horas com esse teu canto estridente e monótono. Não sei, afinal, de que lhe serves. O galo ergueu para o falcão a testa coroada e altiva, em flor de orgulho as penas do pescoço, e de crista ainda mais rubra pela ira que lhe provocara o discurso do atrevido, retorquiu: que estás para aí a dizer, criatura inútil? Que és isso, que és aquilo, que ajudas o homem na caça? Que profissão mais cruel e mais desprezível? Quanto a mim, faço o que posso, sempre madrugador e pontual nas minhas obrigações. Que sou ingrato, que fujo do homem, pudera, sobram-me razões para isso. Ora, responde-me, já viste alguma vez na mesa do nosso dono um falcão assado? Nunca. Ainda bem. E quantos galos? O falcão enfiou, disfarçou e subiu a um galho mais alto, a fingir que colhia um fruto. O cuco triste. Numa floresta vive um cuco de cabeça enorme e muito feio. Está sempre triste e sozinho e fica quase o dia inteiro empoleirado num galho da árvore, onde tem o seu ninho. Ao vê-lo, as pessoas que passam pela floresta a caminho de uma cidade próxima dizem indicando-o com o dedo: lá está o cuco de cabeça grande. Por que será que Deus fez um bicho tão feio? Só uma vez ou outra é que o pobre cuco deixa sua árvore e vai procurar comida em alguma horta ou beber água num rio. Mas esses passeios duram pouco. Se ele chega à beira de um rio, não demora a aparecer alguma criança que queira pegá-lo. Se pousa numa horta, o dono imediatamente o enxota de lá, com medo que ele coma as suas plantas. Os outros animais da floresta, principalmente os coelhos, só fazem caçoar dele. Olá, seu cabeçudo! Gritam. Se feiura matasse, você estava morto há muito tempo. Não é à toa que vive sempre sozinho, sem ter nenhum companheiro para conversar. Quem é que pode gostar e ser amigo de um pássaro com um aspecto horroroso como o seu? Ouvindo aquilo, o cuco fica ainda mais triste. Mesmo assim, responde: um dia encontrarei quem me queira bem e seja bom para mim. Então, apesar da minha feiura, serei feliz. Talvez mais feliz do que vocês. Pois sim, dizem os coelhos rindo. Mas o tempo vai passando e não aparece ninguém que goste do cuco. A floresta onde ele vive está perto de um grande e bonito palácio. Nesse palácio mora um rei e uma rainha que, desde longo tempo, andam muito tristes, porque sua única filha ficou muda de repente, depois de ter tomado um enorme susto. Os melhores médicos do mundo foram chamados para curá-la da mudez, mas nenhum de seus tratamentos deu resultado
e a princesa continuou incapaz de pronunciar uma palavra sequer. Só um milagre poderá restituir-lhe a fala, disseram os médicos. Perdendo então a esperança de cura, o rei e a rainha se conformaram aos poucos em que sua querida filha fosse muda pelo resto da vida. Para consolá-la de sua infelicidade, passaram a tratá-la com todas as atenções e carinhos, procuraram distraí-la o mais possível, não deixaram faltar-lhe nada e começaram a satisfazer-lhe os menores desejos. Agora, uma das distrações da princesa é passear nos jardins do palácio, junto com seus pais, sua criada de companhia e o primeiro-ministro. Num desses passeios, a princesa vê um certo momento, pousado numa roseira, todo encolhido e jururu, o cuco de cabeça grande e feio. Ao chegar perto dele, sente tanta pena que ele faz uma festa e diz quase sem querer: pobre bichinho, tão abandonado. O rei, a rainha, o primeiro-ministro e a criada de companhia da princesa ficam maravilhados de ouvi-la falar depois de tantos anos. Bendito Cuco que fez o milagre de devolver a fala à minha adorada filha, diz a rainha, chorando de alegria. O rei também não coube em si de contente. Esse pássaro vale mais do que os melhores remédios deste mundo e merece toda a nossa estima, diz entusiasmado. Em seguida, pede ao primeiro-ministro que leve o cuco para o palácio e mande cuidar bem dele. O primeiro-ministro apanha delicadamente o cuco e entrega-o a um criado do palácio para que lhe dê comida. Ele mesmo torna depois a apanhá-lo, coloca-o sobre uma almofada vermelha e vai levá-lo à princesa. A notícia de que um cuco feio curou a mudez da princesa se espalha depressa entre os moradores do palácio. A nossa princesa recuperou a fala, gritam uns para os outros, rindo de alegria. E todos vão imediatamente ver e festejar o pássaro que fez voltar a felicidade à família real. Também os habitantes da cidade ficam radiantes com o grande acontecimento, pois estimam a princesa. Agora o cuco mora no palácio, numa linda gaiola de ouro que a princesa mandou fazer para ele. É tratado por todos com o máximo carinho e pode até sair da gaiola quando quer. Todas as manhãs dá o seu passeio pelos campos e bosques e de vez em quando voa até a floresta, onde viveu durante tantos anos, tristes e sem amigos. Visita o antigo ninho, conversa com os coelhos que costumavam caçoar dele e lhes fala da vida feliz que leva no palácio. Agora os coelhos já não o chamam de feio nem de cabeçudo e o tratam como amigo. Pediram-lhe desculpas de terem caçoado tanto da sua feiura, pois compreenderam que foi por causa dela que a princesa voltou a falar e que ele se tornou feliz. Depois destes passeios, o cuco de cabeça grande voa até o jardim do palácio, apanha com o bico a rosa mais bonita que encontra e vai entregá-la à princesa. Ela então pega a rosa e agradece a Deus por ter posto no mundo um pássaro como aquele. A Gralha Azul, de Alceu Mainar de Araújo. Era madrugada, o sol não demoraria a nascer, e a gralha ainda estava acomodada no galho amigo onde dormira à noite, quando ouviu a batida aguda do machado e o gemido surdo do pinheiro. Lá estava o machadeiro golpeando a árvore para transformá-la em tábuas. Quantos anos levou a natureza para que o pinheiro atingisse aquele porte majestoso, e agora, em poucas horas, estaria estendido no solo, desgalhado e pronto para entrar na serraria do grotão. A gralha acordou. As pancadas repetidas pareciam repercutir em seu coração. No momento de desespero e simpatia, partiu em voo vertical,
Subiu muito além das nuvens para não ouvir mais os estertores do pinheiro amigo. Lá nas alturas, escutou uma voz cheia de ternura. Ainda bem que as aves se revoltam com as dores alheias. A gralha subiu ainda mais na imensidão. Novamente a mesma voz a ela se dirigiu. De hoje em diante eu a vestirei de azul, da cor deste céu, e ao voltar ao Paraná você vai ser minha ajudante. Vai plantar os pinheirais. O pinheiro é o símbolo da fraternidade. Ao comer o pinhão, tira-lhe primeiramente a cabeça, para depois, a bicadas, abrir-lhe a casca. Nunca esquece de antes de terminar o seu repasto, enterrar alguns pinhões com a ponta para cima, já sem cabeça, para que a podridão não destrua o novo pinheiro que dali nascerá. E os pinheiros vão nascendo, do pinheiro nasce a pinha, da pinha nasce o pinhão. Pinhão que alegra as nossas festas, onde o regozijo barulhento é como um bando de gralhas azuis matracando nos galhos altaneiros dos pinheirais do Paraná. Seus galhos são braços abertos, permanentemente abertos, repetindo as auras que o embalam o meu convite eterno. Vinde a mim todos. A gralha por uns instantes atingiu as alturas. Que surpresa! Onde seus olhos conseguiam ver o seu próprio corpo, observou que estava todo azul. Somente ao redor da cabeça, onde não enxergava, continuou preto. Sim, preto, porque ela é um corvídeo. Ao ver a beleza de suas penas da cor do céu, voltou célere para os pinheirais. Tão alegre ficou que seu canto passou a ser um verdadeiro alarido, que mais se parece com vozes de crianças brincando. A gralha azul voltou. Alegre e feliz, iniciou seu trabalho de ajudante celeste. Os passarinhos da figueira, de Ruth Guimarães. Um homem ficou viúvo e resolveu casar outra vez. Tinha uma filha, linda como os amores, e como viajava constantemente, deixava-a confiada aos cuidados da madrasta. Esta malvada e invejosa punha a mocinha vigiando os figos de vez, para que não os comessem os passarinhos. Noite e dia, sob a figueira, a mocinha enxotava as gulosas avezinhas. Muitos pássaros frugíveros havia na região, bem-te-vis, sanhaços, periquitos. Quando se aproximava, ela dizia: "Xô, passarinho!" Os mais danadinhos eram os sabiás. Ficavam até bem de tardezinha pelo pomar, bicando daqui e dali as frutas maduras. Eram os que levantavam mais cedo. O seu canto era ouvido desde madrugada. A moça cabeceava de sono, cochilava, mas logo alerta tornava a enxotar. "Xô, passarinho!" E foi assim até que um dia, depois do almoço, na hora quente, em que parece que até as coisas adormecem, ela se encostou ao tronco de uma árvore e dormiu também. Grande festa para os sanhaços, periquitos e maitacas. Ti-ti-ti, ti-ti-ti, uma barulheira no pomar. A multidão dos passarinhos se refestelou, comendo mamão e goiaba, provando o saputi, vendo se a pitanga já estava doce, sim senhor, bem docinha, e aprovando de cabeça, ti-ti-ti-ti. De repente a moça acordou. Ai, que susto, senhor! Passarinhada ruflou asas quando ela se levantou de repente. "Xô, passarinho! Xô, passarinho!" Por último voaram os sabiás da figueira. Os figos estavam todos furados. A moça chorava e dizia: "Xô, passarinho!" Mas bem sabia que não adiantava mais. Estavam estragados todos os figos, e ela temia o castigo da malvada madrasta. Nesse dia a madrasta mandou cavar um buraco bem fundo, atirou lá dentro a menina, cobriu-a de terra e pronto, era uma vez uma menina. Passados alguns dias o pai voltou.
Onde está minha filha? Não sei, disse a madrastra. Fugiu. O pai ficou muito desgostoso e mandou gente procurar a menina pelos caminhos e ninguém dava notícia. Passou o tempo da fruta e veio o frio, e depois do frio as árvores começaram a se esfolhar, os brotos se multiplicaram, as pétalas se abriam macias, numerosas nos ramos, e veio a chuva. Perto da figueira nasceu um capim viçoso demais, de grandes folhas peludas, e cresceu, cresceu, tampou o caminho, atrapalhou de andar no quintal. Que é isso, mulher? Quem plantou desse capim? Não sei, disse a mulher. E o homem chamou o empregado e mandou que limpasse o terreiro. O empregado começou a trabalhar de manhã, achou o tempo esquisito. Os passarinhos não cantavam, ficavam quietos no galho. Enquanto capinava outras coisas, ia bem a limpa, mas quando deu a primeira enxadada no viçoso capim, uma voz doce e magoada começou a cantar. Jardineiro do meu pai, não me corte meu cabelo, minha madrasta me enterrou pelos figos da figueira. Assustado, o homem olhou para os lados, buscou atrás das árvores, não viu nada. Pegou a enxada, mas quando ia desferir um golpe, a mesma voz cantou. Jardineiro do meu pai, não me corte meu cabelo. Ele foi à casa do patrão e chamou. Venha, patrão, venha ver. Quando o pai ouviu contar o caso, correu para o quintal, mandou abrir um buraco ali e encontraram no fundo a menina vivinha. Os cabelos enraizados no chão subiam e as pontas tinham se transformado num capim viçoso. Ela sorriu, estendeu os braços, espreguiçou-se e levantou. Dormi bastante, disse ela. O pai quis se vingar de quem lhe tinha feito tanto mal. Deixe, disse a menina. Mas a megera, quando viu no que dera o seu mal feito, correu para a floresta e as feras a devoraram. A lenda das andorinhas. Vivia o menino Jesus em companhia de seus pais, Maria e José. Como criança que era, gostava de fazer com o barro amassado pequeninos pássaros que ia colocando ao sol de asinhas abertas, alinhados, para secar. Certa vez, quando estava entregue a esse inocente brinquedo, passou um homem mau e quis pisar as avezinhas colocadas no chão. Para defendê-las, Jesus bateu palmas e, imediatamente, os passarinhos adquiriram vida e levantaram o voo para a imensidão azul. Esses passarinhos eram as andorinhas que, depois de girarem no espaço, pousaram no beiral do telhado da casa do pequenino criador, onde fizeram seus ninhos. E aí viveram tranquilas muito tempo, sendo a presença delas o símbolo da felicidade. A andorinha e os outros pássaros. Uma andorinha viu um lavrador semelhando linho e voou a prevenir os outros pássaros. Um dia, disse-lhe ela, as sementes do linho serão funestas para vocês. O linho crescerá e o caçador fará, com seus fios, 1000 armadilhas que servirão para prendê-los. Creiam-me, voem sobre a sementeira e comam todas as sementes. Os pássaros não se assustaram e até vaiaram a prudente andorinha, e o linho brotou. A conselheira não se deu por vencida e repetiu o conselho. Arranque as malditas plantas, disse ela, se não quiseres se arrepender. Os pássaros zombaram ainda. Arranque-as você mesmo, que nós não temos tempo. Quando o linho ficou maduro, a andorinha os aconselhou pela última vez. O que eu previ está para acontecer. Fujam destes campos, se prezam a liberdade. Tola, até quando você há de nos aborrecer com os seus temores? Vá-se embora você, que nós não temos medo. A andorinha não teve outro remédio senão fugir sozinha,
deixando os pássaros imprudentes. Estes se arrependeram, mas já era tarde. O caçador colheu o linho, teceu redes e alçapões e pegou os pássaros, que lá ficaram nas gaiolas, cantando, porque não sabiam chorar. Moral da história: um bom conselho não se deve desprezar. Feliz daquele que o sabe aproveitar. O grou e o caranguejo, fábula hindu. Um grou estava bastante velho e cheio de doenças. Era-lhe, pois, muito penoso apanhar no charco, à beira do qual construíra seu ninho, os peixinhos de que se alimentava exclusivamente. Já sem agilidade e sem forças para perseguir os espertos e saborosos habitantes da água, resolveu apanhá-los à custa de manha e astúcia. Disse, portanto, a um caranguejo do charco: Amigo, que vai ser de você e dos peixes que aqui moram? Não tardarão a chegar os homens que virão secar o charco, e sem água, já se sabe, vocês não viverão, e mesmo que vivessem, seriam apanhados e devorados pelos homens. Sabedores do terrível boato do grou, os peixes se congregaram para combinar uma providência salvadora. Tenho uma ideia, disse-lhes o grou. Não posso conformar-me que vocês morram todos juntos por falta de água. A alguns metros daqui há um grande lago, e eu me proponho a levá-los no bico até lá, um por um, salvando assim todos vocês. Os peixes convenceram uma carpa muito velha, que já estava coroca, a experimentar a sinceridade do grou. Este, porém, tinha seu plano bem estudado. Tomou a carpa delicadamente no bico, levou-a até a beira do lago, mostrou-lhe e devolveu a velhota aos seus companheiros. Os peixes exultaram de alegria. Muito bem, senhor grou, pode levar-nos para o lago. O grou, supondo que seu plano de devorar os peixes um a um estava vencedor, caiu na asneira de transportar o caranguejo em primeiro. Vamos, amigos, deixe que eu ponha em meu bico e assim o transportarei comodamente. Não, meu amigo, respondeu o matreiro caranguejo. Receio cair de seu bico e partir as costas. Nós, os caranguejos, somos providos de tenazes próprias para agarrar-nos e manter-nos em segurança. Deixe-me que abrace com ela seu pescoço, e assim irei mais seguro. Ora, o mal-intencionado não espera a surpresa dos ingênios, aos quais ilude. O grou consentiu, e o caranguejo agarrou-lhe ao pescoço com o maior cuidado, para não despertar suspeitas. O grou parou debaixo de uma árvore, achando que era a boa ocasião de matar sua fome. Onde é que está o lago? Perguntou-lhe o caranguejo. Que lago? Você pensa que me dê ao trabalho de trazê-los até aqui sem tirar proveito nenhum? A história do lago foi um ardil que arranjei para devorar vocês tranquilamente. Quá, quá, quá. Logo, era o que faltava. Mal, porém, o traiçoeiro grou soltou a sua risada, e o caranguejo foi apertando-lhe as tenazes ao pescoço, apertando, apertando, até que ele caiu morto no chão. Só então o caranguejo afrouxou o nó, largou o traidor castigado e voltou para o charco andando de banda, como é costume dos caranguejos. O cão e o corvo. Cabisbaixo e triste, o corvo um dia foi visitar o cão. Que te acontece, amigo corvo? Perguntou o cão. Meus filhos morreram, ou antes mataram meus filhos. E a verdade é que não é a primeira vez, nem será a última, se tu não me quiseres ajudar a dar remédio a isto. Fala e dize-me o que posso fazer. Dá-se o caso que o gavião não perde de vista o meu ninho, e assim que eu o abandono para ir buscar alimentos para meus filhinhos, o malvado os ataca e os come. Péssimo inimigo encontraste, murmurou o cão,
E que me dá se eu te livrar desse maroto? Tudo o que quiseres, pois quero que me arranjes um meio de comer, outro de beber e outro de rir. Está feito. Pois vamos andando. E os dois compadres tomaram o caminho do bosque. Escondeu-se o corvo entre as folhagens, e o cão estendeu-se, fingindo morto, ao pé da árvore em que o corvo tinha o seu ninho. O gavião, que não andava muito longe, olhou-o primeiro com um olho, depois com o outro, aproximando-se por fim, e, julgando-o mesmo morto, subiu para o peito do cão e começou a beliscá-lo. Então o cão, saltando de repente, torceu-lhe o pescoço com uma dentada. Já podes dormir tranquilo, gritou ao corvo. Agora falta pagar-me. Segue-me. Saíram do bosque para a cidade. A algazarra e as risadas que saíam de uma casa, mescladas com um cheirosinho de assados, lhes deram a entender que ali havia um jantar. Esta é a nossa, disse o corvo, e entrando por uma janela foi à sala de jantar, plantando-se de um salto sobre a mesa. De onde sai esse pássaro? Fora com o maldito, gritou o anfitrião. Mas o corvo já havia voado para o outro extremo da mesa, e começou uma balbúrdia dos diabos. Eram pratos pelo ar, copos caídos, travessas quebradas e garrafas rolando pelo chão. E todos os convidados, levantados dos seus lugares, agitavam-se. E o corvo, sempre a voar de um lado para o outro, até sair da sala, atravessou corredores e galerias, levando atrás de si todo o pelotão de convidados, empenhado em dar-lhe caça. Enquanto isto, o cão, achando-se sozinho na sala, empenhou-se em limpar todos os pratos e terrinas, até acabar com a última migalha. Quando o corvo calculou que o seu companheiro já havia comido, saiu por uma janela e foi juntar-se ao cão para cumprir o resto do contrato. Então, fartaste de comer? Sim, mas agora tenho sede. Vamos apagá-la. Chegaram a uma vila, onde viram por uma janela uma grande adega repleta de tonéis, e sentado diante de um deles um homem gordo, que estava enchendo uma vasilha de vinho. Vai pela escada, disse o corvo ao cão, enquanto eu entro pela cumieira. E de salto foi pousar sobre o ombro direito do taverneiro, dando-lhe uma bicada na orelha. Não se havia ainda o homem acalmado da surpresa, quando o corvo, pousado no ombro esquerdo, picoteava-lhe a outra orelha. Colérico, o homem levantou-se em perseguição do corvo, deixando a torneira do tonel aberta, de onde o vinho corria, que era um regalo. O corvo, de cálculo, foi entrando pela casa perseguido pelo taberneiro, enquanto o cão fartava-se de beber vinho, até que, não lhe cabendo no corpo nem mais uma gota, saiu fazendo letras. Voltou o corvo pela janela e tornaram a reunir-se. Que tal? Perguntou o corvo. Vejo que bebeste como um bom adorador de Baco. Segue-me e juro-te que em pouco saldaremos nossas contas. Saíram a andar pela estrada abaixo, quando viram caminhar ao seu encontro dois frades que vinham calmamente. Agora, disse o corvo, é a vez de te rires. E foi pousar sobre a calva de um dos frades. Procurou este dar-lhe com um bastão, mas já o corvo havia ido pousar na calva do outro. Este deu um soco que, deixando de alcançar o corvo, que já havia voado, caiu-lhe mesmo em cheio sobre a cabeça. Já o corvo estava pousado sobre a calva do primeiro. Oh, que pássaro impertinente! Deve ser um espírito maligno. Não se mova, sua eminência, que eu vou mandá-lo ao inferno. E levantando o bastão, deixou-o cair sobre a cabeça do companheiro,
abrindo-lhe uma brecha que começou a sangrar. Enquanto o corvo mal havia visto levantar o bastão, passou-se de uma cabeça à outra. Cego de raiva, o ferido não pensou senão em se desforrar e sacudiu no companheiro outro golpe com o bastão. E bordoada vai, bordoada vem, saltando aqui, saltando ali. Era uma cena tão hilariante que ofereciam aqueles dois frades que o cão que os contemplava estorcia-se de rir. Por fim, temeroso de rebentar, gritou para o corvo: Basta, basta, já pagaste sobejamente a tua dívida. E depois de se despedirem, regressaram cada um para seu lado, o cão para sua casa e o corvo para seu ninho, onde vivem em paz, consagrados aos cuidados da numerosa prole que lhe concederam os céus. A lenda da cegonha. Houve antigamente dois irmãos, um menino e uma menina, que viviam sempre brigando. A mãe deles não cansava de falar: Não briguem, meus filhos, isso não é bonito. Dois irmãos devem ser muito unidos, muito carinhosos, muito leais um com o outro. Mas os dois não queriam ouvir o conselho e continuaram a brigar. A mãe voltava a observar: Vocês não querem obedecer? Não se corrigem? Pois bem, ainda hão de arrepender-se um dia, e não custará muito. Os meninos troçavam. Logo depois estavam brigando como sempre. Um belo dia encontraram no mato um arco e uma porção de flechas. Cada qual queria o arco para si. Discutiram muito. Acabaram brigando. A menina, para fugir do irmão, que a queria maltratar, começou a atirar ao céu as flechas. Umas se foram unindo às outras. Em pouco tempo ela fez uma escada de flechas e galgou o firmamento. Galgou o firmamento e transformou-se em lua. O menino ficou muito desgostoso. Arrependeu-se então do que tinha feito à irmã. Já era, porém, muito tarde. A menina estava longe. Seria impossível alcançá-la. Acabrunhado com isso, ele resolveu tomar a forma da cegonha. E assim ficou. Sempre que a lua aparece no alto, a cegonha vem postar-se à beira da lagoa e aí fica pensativa, magoada, silenciosa, fitando a sua irmã e vendo a sua imagem e a dela refletidas juntos no fundo da água. A gança dos ovos de ouro. Um homem e sua mulher tinham a sorte de possuir uma gança que todos os dias punha um ovo de ouro. Mesmo com toda essa sorte, eles achavam que estavam enriquecendo muito devagar, que assim não dava. Imaginando que a gança devia ser de ouro por dentro, resolveram matá-la e pegar aquela fortuna toda de uma vez. Só que, quando abriram a barriga da gança, viram que por dentro ela era igualzinha a todas as outras. Foi assim que os dois não ficaram ricos de uma só vez, como tinham imaginado, nem puderam continuar recebendo o ovo de ouro que todos os dias aumentava um pouquinho a sua fortuna. Moral da história: não tente forçar demais a sorte. O Gavião e o Pintinho, de Basílio de Magalhães. Uma galinha estava ciscando no terreiro com a sua ninhada de pintos. Quando veio de lá o gavião, agarrou um deles e pôs-se lá em cima de um pé de pau, com o pobrezinho nas unhas. Quantos irmãos tu tens? O Pitinho gemendo fazia. O gavião pensava que ele estava dizendo por isso tornava. Não contes comigo não, bobo, que tu já estás comido. Quantos irmãos tu tens? O Pintinho,
Tu não, tolo, tu já estás no papo. E tanto perguntou ao bichinho quantos irmãos tinha, tanto falou, até que, distraindo-se, deixou-o soltar-se-lhe das garras e cair. Assim que o pintinho se achou no chão, fez piu, metendo-se debaixo de uma moita. E o gavião, apesar de estar a dizer que ele já estava comido, ficou com água no bico. O arco-íris e a cor dos pássaros. Lenda indígena de Silva Valdez. Faz muito tempo, faz séculos, que ocorreu esta formosa história. A América só era habitada por índios. Nesse tempo, começaram os pássaros a notar que as cores do arco-íris iam perdendo cada vez mais o fulgor. Os pássaros assombrados entraram a discutir quais os motivos por que o arco-íris não aparecia tão lindo como outrora. Não sabendo a que atribuir semelhante fenômeno e desejando esclarecê-lo para, destarte, fazer com que o mesmo desaparecesse, reuniram-se em grande assembleia. É necessário dizer, antes de se prosseguir nesta narrativa, que naquele tempo os pássaros não tinham, como agora, penas de vistosas cores, porque todos, ou quase todos, tinham uma plumagem tão escura como a do abutre. Pois bem, quando estavam reunidos e deliberaram, sem que chegasse a qualquer acordo ou soubesse qual a resolução a ser tomada, baixou do céu sobre a grande árvore em que todos estavam pousados um passarinho desconhecido, porém mais bonito que todos os presentes, porque ostentava apenas multicores de incomparável beleza, o qual, cantando, disse o seguinte: companheiros da terra, o arco-íris está enfermo. Apareceu no céu um inseto que prolifera aos milhões e que voa ao redor dele como os que vocês costumam ver na terra voando ao redor da luz. Como, porém, lá em cima não haja outros pássaros que não sejam os da minha pequena família, abalancei-me a vir até a terra à procura de auxílio. Venho, pois, pedir-lhes que voem comigo até o céu e que nos ajudem a devorar e destroçar os milhões de insetos daninhos que cobrem o arco-íris, tornando-o enfermo e ocasionando a perda das cores, como vocês naturalmente já perceberam. Devo, entretanto, advertir-lhes honradamente que a empresa é muito áspera e difícil, pois para realizá-la tem que se atravessar por paragens terrivelmente frias e, em chegando ao arco-íris, travar com heroísmo a batalha, atacando valente e decididamente os milhões de bichos, a fim de que não pereçamos. Só assim seremos os vencedores. Ouvidas estas palavras, houve na enorme assembleia indescritível alvoroço. Chiros estridentes reboaram pelos ares. O pássaro que lhes havia falado era um cardeal, que, em meio à confusão, alçou de novo o seu canto, perguntando quais os que se animavam a acompanhá-lo naquela arrojada e perigosa empresa. Houve na assembleia um momento de indecisão, pois muitos dos presentes se acovardaram ante os perigos da batalha, mas os mais generosos e valentes proclamaram bem alto sua decisão de empreender a dura viagem. Um deles tomou por todos a palavra e disse ao pássaro do céu: estamos às tuas ordens, tu serás o nosso guia. E ao comando do pássaro celeste, numa revoada alacre, alçaram um voo. Entre mentes, por entre a ramagem, os pássaros covardes confabulavam. Um deles dizia: esses pobres coitados não sabem em que aventura se meteram. Nenhum deles talvez volte mais à terra, e se o fizerem, será sabe Deus como, sem penas, todos pelados. Veremos a que ficarão reduzidos depois dessa luta com esses bichos desconhecidos do arco-íris. Como nos vamos rir. Os pássaros valentes, estes voaram durante vários dias, por entre a chuva e o frio,
o vento e a neve. Voaram, voaram. O arco-íris parecia-lhes cada vez mais distante, até que, por fim, numa certa manhã, depois de uma tempestade, lhes apareceu à frente, muito próximo, o arco-íris, imenso, formosíssimo, apesar das manchas escuras que lhes faziam os milhões de bichos imundos, cuja destruição era mister atacar. A voz de ataque do pássaro do céu caíram como flechas sobre os repugnantes parasitas que obscureciam as cores do arco-íris. Durante várias horas, a batalha foi renhida e tremenda. Por entre cantos de alegria, de coragem, destroçaram os seus nauseabundos adversários, que em grandes nuvens pardacentas foram caindo do espaço, até que a vitória foi total e esmagadora. Eis, porém, que aos pássaros vencedores lhe sucedeu esta coisa maravilhosa. Num combate que travaram, atravessando todas as zonas coloridas do arco-íris, suas penas foram tomando matizes surpreendentes, cores de incomparável beleza. Os pássaros do céu disseram-lhes que aquela era a recompensa de seus heroísmos. Nunca mais se apagariam de suas penas aquelas cores e que haveriam de transmiti-las a todos os seus descendentes. Depois de se despedirem de seus companheiros celestes, empreenderam um voo de regresso, cheios de indescritível contentamento, e contemplavam-se admirando o fulgor das penas coloridas. Quando chegaram à terra, era de se verem as caras de arrependimento dos que, por covardia, não tinham ido ao socorro do arco-íris, os quais ainda hoje constituem pelas suas penas escuras e deselegantes a mais horripilante fealdade na família dos pássaros. O Papagaio Real, de Paulo Ronay. Duas moças moravam juntas e eram irmãs, uma muito boa e a outra maldizente e preguiçosa. Cada uma tinha seu quarto. A mais velha começou a notar um barulho de asa e depois fala de homem no quarto da irmã. Ficou desconfiada e foi olhar pelo buraco da fechadura. Viu uma bacia cheia de água no meio do quarto. Quando deu meia-noite, chegou na janela um papagaio enorme, muito bonito, e voou para dentro, metendo-se na bacia, sacudindo-se todo, espalhando água para todos os lados. Cada gota d'água virava ouro, e o papagaio, quando saiu do banho, foi um príncipe mais formoso do mundo. Sentou-se ao lado da irmã e pegaram a conversar animados como noivos. A irmã ficou roxa de inveja. No outro dia de tarde, encheu o peitoril da janela de cacos de vidro, assim como a bacia. Nas horas da noite, o papagaio chegou e, batendo no peitoril, cortou-se todo. Voou para a bacia e cortou-se ainda mais. Arrastando-se, o papagaio não virou príncipe, mas chegou até a janela e disse para a moça, que estava assombrado com o que sucedera: Ah, ingrata, dobraste-me os encantos. Se me quiseres ver só no reino de Acelós. E batendo asas, desapareceu. A moça quase se acaba de chorar e de se lastimar. Brigou muito com a irmã e deixou a casa procurando noivo pelo mundo. Ia andando, empregando-se como criada nas casas, só para perguntar onde ficava o reino de Acelós. Ninguém sabia ensinar e a moça ia ficando desanimada. Uma noite, depois de muito viajar, já cansada, ficou com medo dos animais ferozes e subiu para uma árvore, escondendo-se bem nas folhas. Estava amolquecada, quando diversos bichos esquisitos chegaram para baixo do pé de pau e pegaram a conversar. De onde chegou você? Do reino da lua. E você? Do reino do sol. E você? Do reino dos ventos.
A moça prestou atenção. No primeiro cantar dos galos sumiram-se todos, e ela desceu e continuou a marcha. Andou, até que chegou noutra mata, e para não ser devorada, trepou-se numa árvore. Lá em cima, quando a noite ficou bem fechada, chegaram umas vozes no pé do pau. De onde veio? Do reino da estrela. De onde veio? Do reino de Acelóis. Que novidades me traz? O príncipe está doente e ninguém sabe como tratar dele. A moça botou reparo e na madrugada seguiu no mesmo rumo, pois as vozes já tratavam do reino de Acalóis. Andou, finalmente, quando anoiteceu, estava dentro de uma floresta. Subiu para um pau e ficou quieta lá em cima. Mais tarde as vozes começaram na falaria. De onde vem você? Do reino de Acelóis. Como vai o príncipe? Vai mal, coitado, não tem remédio. Ora, não tem. Tem. O remédio é ele beber 3 gotas de sangue do dedo midinho de uma moça donzela que queira morrer por ele. Quando amanheceu o dia, a moça tocou-se na estrada. E o sol se sumindo, quando ela avistou o reinado de Acelóis. Entrou no reinado e pediu agasalho numa casa. Na hora da ceia, perguntou o que havia e disseram que o assunto da terra era a doença do príncipe. A moça, no outro dia, mudou os trajes, foi ao palácio e pediu para falar com o rei. Rei senhor, atrevo-me a dizer que ponho o príncipe bonzinho, se o rei senhor me der, de tinta e papel, a metade do reinado e tudo quanto lhe pertencer. O rei deu, de tinta e papel, a metade de tudo quanto possuía. A moça foi para o quarto, meiou um copo d'água, furou o dedo midinho. Botou 3 gotas de sangue dentro, misturou e mandou ele beber. Assim que o príncipe engoliu, foi abrindo os olhos, levantando-se da cama e abraçando a moça, numa alegria por demais. O rei ficou muito satisfeito, e quando o príncipe disse que aquela era a sua verdadeira noiva, desde o tempo em que ele estava encantado em um papagaio real, o rei não quis dar consentimento, porque a moça não era princesa. A moça então falou: Rei senhor, tenho por tinta e papel a metade de tudo quanto é do rei senhor neste reinado. O príncipe é do rei senhor, e eu tenho por mim a metade dele. Se rei senhor não quiser que eu case com ele inteiro, levarei para casa uma parte. Ao ouvir falar em cortar o príncipe pelo meio, como a um porco, o rei chegou às boas e deu o consentimento. Foram 3 dias de festas e danças, e até eu me meti no meio, trazendo uma latinha de doce, mas na ladeira do encontrão dei uma queda e ela, pafo, no chão. O caranguejo e o inhambu. A inhambu tinha por hábito ir beber água todas as tardes numa poça, debaixo dos mangues, onde morava um grande caranguejo esfomeado. E este vivia com o eterno desejo de comer um dia aquela gorda e bonita ave. Certa vez escondeu-se debaixo de umas folhas na beira da poça. Mal a inhambu estirou o pescoço para a água quieta, fisgou-o com as patas vorazes. Meio sufocada, a ave espetada falou, dominando a dor e o medo. Esse caranguejo grande é o bicho mais besta do mangue. Segura-me pelo pescoço, pensando que me faz mal, quando toda a minha força está no pescoço. Se ele não fosse tão burro, tinha me agarrado pela cauda. O caranguejo, desapontado, largou-a. Entretanto, ela já estava sem esperanças. E o bobo ficou esperando outra vez. Daí a dias pilhou-a de jeito e, zás, agarrou-lhe com toda a força as penas do rabo. A inhambu deu uma risada, abriu as asas e voou, deixando-lhe as penas nas patas. Só então ele compreendeu a sua tolice, porém nunca mais ela voltou à poça de água do mangue.
Também nunca mais lhe nasceram outras penas da cauda. O jacaré e a galinha, fábula brasileira. Todas as vezes que o jacaré punha a cabeça fora da água ou vinha tomar ares na praia, uma galinha pedrez gritava de longe prudentemente: "Bom dia, meu irmão!" O jacaré ficava furioso. Ele já vira várias vezes a sua figura refletida no espelho das águas quietas e conhecia de vista a galinha. Como é que tão diferentes podiam ser irmãos? Que pretensão daquele bicho feio de duas pernas ser da sua família? E todo dia a mesma coisa. "Bom dia, meu irmão." "Boa tarde, meu irmão." Enfesado com aquilo, o jacaré perguntou ao peixe-boi qual animal inteligente seria capaz de explicar-lhe aquele parentesco que ele não entendia e desejava repelir. O peixe-boi retrucou-lhe: "Procure um macaco." A primeira vez que o avistou pulando na copa de uma árvore, o jacaré chamou-o e pediu-lhe a desejada explicação. O macaco pensou um minuto gravemente e disse: "Compadre, se não me engano, ela tem razão e a coisa é esta. Diga-me cá, você põe ovo?" "Ponho." "Bem, e a galinha põe ovo também?" "Creio que sim." "Pois então, está aí o parentesco. Vocês põem ovos, são da mesma família." E o macaco deu fora. O passarinho e a princesa, de Somerset Maugham. Era uma vez um rei que tinha 9 filhas, chamadas Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto e Setembro. As princesas todas eram belas, mas a princesinha Setembro era de todas a mais bela e a mais carinhosa. Por isso as irmãs lhe tinham alguma inveja. Cada princesa tinha um papagaio ensinado, que sabia dizer, entre outras coisas, o nome do rei e saudar sua majestade em 9 línguas diferentes. Um dia, o papagaio da princesinha Setembro, que era a mais nova das irmãs, fugiu. E sua dona ficou tão sentida que se pôs a chorar sem consolo. Sua ama castigou-a por isso severamente, e a princesinha foi posta na cama sem jantar. A ama, que tinha pressa em sair para uma festa, ficou encantada com a ideia de assim ensinar a menina teimosa, que não parava de chorar a falta de seu papagaio, e saiu. Mal se fez silêncio no palácio, a princesinha Setembro, que não podia dormir de fraqueza, viu entrar pela janela de seu quarto um belo pássaro que lhe falou afetuosamente, aconselhando-a a não chorar mais a ausência de seu papagaio, pois poderia substituí-lo com vantagens, visto que era ainda mais sabido que ele. A princesinha, que o achara lindo, ficou maravilhada, e mal amanheceu foi mostrá-lo às suas irmãs, sempre na ordem da idade, pois o rei, pai delas, era um homem muito amigo da ordem e fazia questão que, no palácio, tudo obedecesse a um certo critério. Em vista disso, o passarinho entrou primeiramente nos aposentos da princesa Janeiro, que era a mais velha, depois nos da princesa Fevereiro, Março, etc., até a princesa Agosto. Todas se mostraram descrentes do que lhes dizia a princesinha Setembro e lhe asseguraram que, se não tratasse de prender o passarinho numa gaiola, em breve estaria sem ele. A princesinha negou-se a prender o passarinho, mas receosa pelo que lhe diziam as irmãs, um dia, enquanto ele entrava na gaiola dourada, fechou-a a título de experiência. O passarinho bebeu a água que quis, conforme o costume, e depois, vendo-se preso, admirou-se e censurou tristemente a princesinha, seu feio procedimento.
Ela lhe fez ver a beleza da gaiola e o trato que lhe daria, mas como nada o confortasse, nem o fizesse cantar aquelas belas canções com que todas as noites a adormecia, arrependeu-se e lhe deu novamente liberdade. Desse dia em diante não houve palavras que conseguisse convencer a bela e boa princesinha a aprender o pássaro encantado. Nem mesmo nas noites em que ele custava mais a aparecer para sua visita diária, ela, embora se afligisse intimamente, pensava em fazer-lhe tal maldade. E como sua janela ficava sempre aberta para o passarinho entrar a hora que quisesse, cresceu Setembro, bela, saudável e viçosa, enquanto suas irmãs, que se trancavam todas as noites, se tornavam pálidas, envelhecidas e feias. Disso resultou que a princesinha Setembro se casou com um belo e rico príncipe, dono de um poderoso reino, enquanto que suas irmãs se casaram com velhos funcionários do palácio e receberam de herança apenas um gato siamês. O Pássaro Verde, de Eustorgio Vanderlei. Conta a minha história do Pássaro Verde. Pedi a jovem Jandira ao velho pajé Caramuru, prudente ancião da tribo, que conhecia as virtudes curativas de plantas e raízes, receitando-as aos enfermos que saravam depressa com seu uso. E ele começou assim a dizer: quando Tupã fez os animais da terra e os peixes do mar e as aves do céu, dando a cada um deles uma voz especial, parece ter esquecido o pássaro verde, que era inteiramente mudo. Era mudo e triste porque não tinha voz. Um gênio bom da floresta, vendo aquela tristeza do pássaro verde, servindo de chacota aos outros pássaros que o ridicularizavam pela sua mudez, lhe disse: procura um animal cuja voz te pareça harmoniosa e bonita, a fim de que eu, com o poder de Tupã, te conceda o dom de uma voz semelhante. E o pássaro verde ficou a ouvir na mata as vozes dos diversos animais. Não lhe agradaram o mugido do boi, por ser muito triste, o relincho do cavalo, por parecer uma gargalhada de escárnio, nem o zurrar do asno, o balido da ovelha, o ladrar do cão, o miado do gato, o zumbido da abelha, o grasnar do pato, o cacarejar do galo, o trinar do canário, o crocitar do corvo, o rugido da onça ou o coachar do sapo. Ouviu, porém, certo dia a voz do homem falando e depois cantando. O pássaro verde achou aquela voz suave, harmoniosa, e pediu ao gênio bom da mata que lhe desse uma voz parecida com a do homem. O gênio cumpriu a promessa feita, tocando de leve com sua varinha mágica o bico recurvo e curto do pássaro verde. Desde esse momento ele começou a falar e a cantar como um homem. Não tardou que ouvisse a voz de uma criancinha balbuciando as primeiras sílabas repetidas do nome do seu pai, chamando-o: papá, papá. O pássaro verde o imitou, repetindo: papá, papá. E, como era verde gaio, ficou sendo papagaio, a imitar a voz do homem, dos outros animais e o canto dos demais pássaros. O macaco, que é muito inteligente, pediu ao gênio bom da mata a mesma graça, porém não foi atendido. O gênio bom devia ter pensado: se o macaco aprendesse a falar, não lhe faltaria mais nada para se parecer com o homem. Tupã, porém, disse: ainda lhe faltaria a ingratidão. Assim falou o prudente pajé Caramuru, contando à jovem Jandira, flor da tribo e do seu coração, a lenda bonita do pássaro verde. O pássaro das asas de ouro. Um príncipe andava um dia a caçar.
procurava animais selvagens nas montanhas da Sérvia, quando um pássaro magnífico que tinha as asas de ouro aproximou-se volitando em constante bater de asas até ao lugar onde estava o príncipe. Parecia que o chamava. O príncipe seguiu o pássaro, que foi voando na sua frente até levá-lo junto a uma colina, onde se viam inúmeras estátuas de mármore branco. O príncipe resolveu então caçar o pássaro, dando-lhe um tiro, mas quando se dispunha a fazer fogo, surgiu uma eremita que saiu de uma gruta próxima, dizendo-lhe: Cuidado, uma feiticeira encantadora vive nesta colina e envia o seu pássaro de ouro para atrair até aqui os caçadores e os caminhantes. Se chega a ver-te, vai transformar-te em estátua como as muitas que vês em torno de ti. Digo-te, entretanto, que se conseguires segurá-las pelos cabelos, antes de que ela dê conta da tua presença, terás então pleno domínio sobre ela. O príncipe não acompanhou mais o pássaro das asas de ouro. Trepou até o alto da colina por outros atalhos e lá encontrou a feiticeira encantadora encostada. Antes dela poder fazer um gesto, o príncipe agarra pelos cabelos. A bruxa dava gritos altíssimos e horríveis, e a colina começou a tremer até balançar-se, como se fosse um barco em mar revolto. Mas o príncipe não estava disposto a largar a sua prisioneira. Dize-me, príncipe, o que queres? Resolveu a feiticeira perguntar. Dá-me o pássaro de ouro, respondeu o príncipe, e devolve a vida a todas essas estátuas. Perante a exigência do príncipe, a bruxa entregou-lhe o pássaro e, voltando-se para as estátuas de mármore, soprou com todas as forças dos seus pulmões. Imediatamente as estátuas animaram-se e transformaram-se em numerosas pessoas. Depois, a bruxa acariciou a ave das asas de ouro e essa transformou-se numa moça formosíssima. Foi nessa altura que o príncipe largou os cabelos da feiticeira, que desapareceu com um estrondo através das terras, não tendo desde então aparecido mais para flagelar a humanidade. Depois disso, fez-se um grande cortejo que acompanhou o príncipe até Belgrado, onde se realizou, no meio de grandes festas, o casamento do príncipe com a linda jovem, desencantada pela astúcia dele. Para ler essa história, acesse www.poeteiro.com. Para ler esse livro, acesse www.poeteiro.com.